Fala, torcedor, tudo certo? O tema desse vídeo é a limpa geral no Grêmio. Nomes inacreditáveis, nomes que são importantes no elenco do Grêmio, estão na lista de dispensas. Ou seja, o Grêmio não pensa em segurar ninguém caso chegue uma proposta, por tudo aquilo que a gente já vem falando, inclusive na busca de grana para reforçar o elenco, mudança significativa dentro do clube, esses bastidores da saída de jogadores e as chegadas para montar um novo elenco com Mano Menezes e Filipão no comando. Então atenção gremista, atenção torcedor, a faxina começou, a lista de dispensa vazou e tem nomes que ninguém esperava fora do Grêmio. Inclusive jogadores que até pouco tempo eram titulares absolutos e ainda jogadores que já recém chegaram. Vou te contar tudo isso, mas eu preciso, antes de mais nada, daquele like, se inscreve no canal, ative as notificações e fazer parte junto comigo para a gente falar a respeito de tudo que está acontecendo dentro do Grêmio com a saída de jogadores e as novas chegadas. Nessa moral para nós, esse é um vídeo apoiado pelo Ativo Ultra, para quem aí está querendo dar uma melhorada em casa, ficar um pouco mais disposto com a sua companheira, com o seu companheiro, eu recomendo Ativo Ultra e detalhe, ó, o link está no primeiro comentário aqui na descrição, aqui nos comentários no caso, e também lá nos meus stories do meu Instagram, então @leonascimentos_ para todos vocês. Gurizada, a lista é gigantesca. Vamos começar então por um nome que já chama atenção e muitos torcedores são contra, outros são a favores da saída de Franco Cristaldo. Eu sou um que sou contra a saída. Eu acho que ele precisa de um companheiro e até então a torcida, os dirigentes do Grêmio não negam a possibilidade de saída, por mais que tenha chegado o reforço, né, que veio do Corinthians justamente para poder dar essa dinâmica junto com ele. Já falei isso aqui no vídeo anterior. O Cristaldo, que sem algum tempo já vem conseguindo render o que ele realmente esperava, né, que o Grêmio esperava dele, a não ser aquele 2023 e o início de 2024 muito bom, ele pode ser sim negociado caso venha uma proposta do exterior. O Grêmio não pretende vender ele para dentro do Brasil. E assim, como na lista de compras para o segundo semestre tem a presença de um meia armador, o Grêmio busca esse meia armador, a gente já falou aqui no vídeo anterior, é possível sim que o Franco Cristaldo seja negociado. Ele já foi vinculado pelo Velho Sarsfield, então talvez as conversas possam ser retomadas. O Huracan também mostrou interesse, mas queria por empréstimo de graça, pagando salário, e o Grêmio não está nessa ideia com o Franco Cristaldo, querendo aproveitar muito ele, até por conta da mudança de treinador. O lateral direito João Lucas entra numa lista, já que não rendeu tudo isso, veio do Juventude e agora ele está de saída para o Juventude. Falei aqui no vídeo anterior, teve pessoas que me criticaram, vocês podem colocar aqui, e não vou citar nomes, mas muitos me criticaram, porque o Grêmio vai pagar 5 milhões de reais pelo Kaique do Juventude. Deu uma travada porque o Grêmio quer pagar parcelado, tá? Mas deu uma travadinha nesse caso aí. O Grêmio quer pagar parcelado a compra do Kaique. E o Juventude insiste em receber 10 milhões. O que o Grêmio vai fazer? O Grêmio pagaria 5 milhões e mandaria o João Lucas, o lateral direito, e o Lua Cândido, dois jogadores que o Grêmio trouxe agora. E o Grêmio pagaria o salário desses jogadores. A soma do pagamento desses salários deles até o final da temporada de 25 bate 5 milhões de reais, o Grêmio pagaria. Mais os 5 milhões à vista pelo que o Grêmio botaria na conta de Juventude. Fecharia os 10 milhões de reais. É isso que eu estou falando, que fecha os 10 milhões. Então, o Juventude não quer parcelar os 5 milhões, o Juventude quer o dinheiro na mão. Porque 5 milhões já estão sendo parcelados, pagando o salário dos outros dois jogadores. É nesse caminho. Gabriel Grando também estava na lista. Palmeiras fez proposta, tentou tirar, as coisas não aconteceram, não desenvolveram numa ideia de que o Grêmio gostaria e as coisas não evoluíram. Mas o Grêmio não descarta, recebe uma proposta por ele e também deixar ele sair, já que o Grêmio busca recuperar uma grana. O que é o recuperar uma grana, mas não em cima do Gabriel Grando? É porque o Grêmio precisa atingir aquelas metas orçamentárias, né?
O Grêmio trabalhou em 136 milhões de reais para a temporada 2025, desculpa. E o Grêmio bateu agora em 86, se eu não me engano. Então faltam 51 milhões de reais para o Grêmio conseguir levantar essa grana. Falei no vídeo anterior aqui, vou deixar também no final desse vídeo para vocês assistirem. O Grêmio trabalha com uma possível venda do Wanderson para o Barcelona, sendo do Mônaco para o Barcelona. E o Grêmio vai receber na casa de 15 milhões de reais. Portanto, desses 51 menos 15, o Grêmio teria aí 36 milhões para tentar recuperar ainda em cima de venda de jogadores. Então, tem tudo para que possa acontecer, já que o Grêmio está rifando o jogador mesmo. Eu vou falar um pouco mais sobre essa rifa de jogadores. Quando eu falei sobre um vídeo anterior da base, eu vou trazer para vocês aqui algo que me chamou a atenção e que me ligaram para me contar a respeito do meu vídeo, de como eu estava me expressando. Então eu vou trazer para vocês aqui no final. Então fica até o final aí para vocês entenderem o que está rolando. O outro jogador é o Arezzo, né? No vídeo anterior aqui falei sobre o Arezzo. É um atacante que pede para voltar para o Peñarol, diz que tem, é o clube do coração. Imagina, olha só, tem 22 anos, saiu há pouco tempo do Uruguai, foi para a Europa, veio para o Brasil e já está com saudade de jogar no Peñarol de novo. O cara mal fez, construiu uma carreira vitoriosa, né, consagrada, que tenha uma constância aí e já está querendo voltar para o seu país de origem, para o time que o revelou. Enfim, tem toda uma história aí de amor ao clube, em que ele nunca negou, mas está chateando os dirigentes do Grêmio, a torcida que já está pegando no pé. Um jogador que é promissor, que tem tudo para dar certo, poderia ser o camisa 9 do Grêmio, mas ele tem esses altos e baixos aí, uma questão talvez até emocional, em que precisa ser tratada, trabalhada, e o Grêmio está cansado disso. Existe uma possibilidade grande do Grêmio se desfazer desse jogador, já que tem um salário muito alto e poderia também baixar aí os custos do Grêmio na temporada. Cristian Pavón, aí quando eu falo Cristian Pavón, eu já falo que são 2 jogadores daquela lista que são 3 que podem sair, né, dos estrangeiros. E eu não coloquei o Franco Cristaldo naquela lista, quer dizer, eu não coloquei o Arezzo naquela lista, eu coloquei o Franco Cristaldo. Então eu coloquei Franco Cristaldo, Cristian Pavón e Amuso, né, contando com uma possibilidade do Aravena talvez ser colocado num negócio de empréstimo, mas seriam esses 3 jogadores. Aqui o Pavón entra na lista porque a torcida já reclama o alto salário dele, que ele não rende o esperado. Ele pode deixar o clube sim, e teve até uma proposta do Tajeres, teve uma sondagem que as coisas não evoluíram, e parece que o Boca Juniors também fez uma sondagem em cima dele, e pode ser que as coisas evoluam depois dessa parada do Mundial de Clubes, que está sendo bem interessante para os brasileiros, né? Eu gravo esse vídeo aí agora após uma vitória do Botafogo em cima do Paris Saint-Germain, que nos deixa interessante, né? Com vários gremistas, com Cuiabano, Marçal, né? Alex Telles, jogadores que passaram pelo Grêmio, e a gente precisa deixar aqui e citar, já que o Botafogo também com 2 vitórias nessa fase de grupos do Mundial, vencendo muito bem o Paris Saint-Germain por sinal. O Paris Saint-Germain que é atual campeão da Champions League. Outro jogador que estava para ir embora é o Ronald, né? Considerado um nome que para render um bom valor aí desde que surgiu no Grêmio, era seleção brasileira, capitão de seleção de base, e aí acabou não acontecendo no profissional, e os treinadores não estavam dando muita oportunidade para ele. Chegou o Mano Menezes e botou o guri para jogar, e o guri já voltou a jogar o que jogava na base, marcando bem, saindo para o jogo, cabeça erguida, vendo o jogo de frente, fazendo o lançamento. Ele está melhorando, né, pegando cada vez mais confiança, mas sim, existe uma possibilidade dele sair, até porque ele tinha pedido na virada do ano para ir embora, e o Grêmio disse que quando chegasse uma proposta que interessasse para o Grêmio ia aceitar para poder liberar ele. Felipe Carbacho, né, volta, né, de empréstimo dos Estados Unidos, né, do New York Red Bulls, né, acho que é isso. Volta de empréstimo, me fugiu o nome agora, mas tudo bem. New York Red Bulls, é isso aí. Ele estava emprestado e até o fim desse mês retorna, e o Grêmio não deve ficar com ele. Eu acho que não vai ficar. Mas, né, em conversas com alguns colegas, existe sim uma possibilidade dele ser aproveitado, porque é um jogador que pisa na bola, sai para o jogo, e o Mano Menezes gosta desse tipo de jogador, está buscando,
e pode ser que dê uma liga no meio de campo aí que o Grêmio está tentando fechar com ele. E o Grêmio tem contrato com ele tem contrato com o Grêmio até 2026, então é um jogador que tem uma possibilidade de sair, mas uma avaliação interna dos dirigentes, da comissão técnica, não dos dirigentes, ele pode retornar com a camisa do Grêmio, ganhar oportunidades e ser aquele meia que o Mano está pedindo, aquele cara para fazer o camisa 10 jogar. Então, por que não? Felipe Carbacho, que é novo, é um jovem, tem 25 para 26 anos, tem condições físicas e pode sim dar resultado com o Mano Menezes. Eu falei agora há pouco sobre o Luan Cândido, está indo veio de empréstimo do Bragantino com um alto salário, não fez mais do que 90, 95 minutos com a camisa do Grêmio, e ele ele vai ser colocado no negócio com o Kaique, né? João Lucas, Luan Cândido, mais 5 milhões de reais para trazer o Kaique do Juventude, que é o primeiro volante que o Grêmio busca. O Grêmio não busca grandes nomes, o Grêmio não busca nomes consagrados, o Grêmio vai buscar jogadores medianos, que carregador de piano para fazer o time tentar encaixar e fazer um bom futebol. Se manter na primeira divisão e quem sabe buscar uma vaga na Libertadores, que é o objetivo do Mano Menezes, e aí, consequentemente, ele vai renovar seu contrato. Gustavo Martins, jovem da base também, assim como Ronald, como o Gabriel Grando, é outro nome que o Grêmio deixa numa situação em que pode colocar para vender e fazer uma grana. Gustavo Martins teve o nome dele envolvido com a negociação do Adrielson. O Grêmio tenta contratar o Adrielson e as coisas não aconteceram ali, mas o Grêmio não desistiu do zagueiro ainda. E ele seria uma opção para sair, né? Colocaria ele no negócio, mais uma grana e traria o Adrielson. As coisas não aconteceram, mas se vir uma proposta para vender o Gustavo Martins, o Grêmio vai vender, porque o Grêmio precisa de grana, precisa fazer caixa. O Grêmio não tem receitas para a segunda temporada, para o segundo semestre. Eu já falei isso aqui anteriormente. O Grêmio se desfaz de jogadores, tenta buscar receitas, não só para contratar, mas enfim, para poder fazer com que consiga honrar os seus compromissos até o final do ano. Para quem não lembra, Gabriel Silva surgiu também num período de segunda divisão lá com o Roger Machado, onde estava ele junto com o Bitelo, né? E aí depois o Renato colocou ele para jogar, mas não rendeu muito bem, meio que pesou aí talvez a camisa para ele, mas é um guri que tinha um potencial, não souberam aproveitar. O Grêmio emprestou ele, fez 2 empréstimos, ele retorna e agora o Grêmio tenta colocar ele num outro negócio nessa temporada. Ele ainda está no clube, o Grêmio tenta se desfazer do Gabriel Silva. Outros jogadores que estão com alto salário, o Grêmio tenta se livrar, eu falo se livrar porque é se livrar mesmo, tá? É Natan Pescador, que ganha na casa dos 400 mil. O Gemerson, o zagueiro, deve fechar com o Atlético Paranaense e sair do Grêmio, é um zagueiro de pé direito, e aí o Grêmio teria o Gustavo Martins, ficaria e tentaria contratar um outro zagueiro de pé direito, mas olha que louco. Eu gosto de falar sobre aproveitamento da base, o Mano fala muito nisso. O Grêmio tem 2 zagueiros na base, né? Tem o Natan, joga muita bola, pé direito, forte, tem velocidade, bom posicionamento, cabeceio, né? E tem o Luiz Eduardo também, que o Grêmio que está monitorando aí, que ele é mais jovem que o Natan. Por isso eu acho que o Natan passa na frente, por conta da idade. Então, um ponto aí para a torcida que gosta de ver as categorias de base, e quem não vê e não assiste, não acompanha, assim como eu acompanho, então estou dando para vocês aí o nome do Natan para vocês darem uma olhada, que ele é mais velho, então está mais pronto do que o Luiz. Então eu acho que ele seria, junto com uma nova contratação, o zagueiro pela direita, já que o Gemerson está saindo e o Grêmio precisa de jogadores no elenco, precisa ter vários nomes, né, vários jogadores na mesma posição. E o Camilo, que veio com alto custo, que parece que não deu certo, mas eu sou um cara que gosta do Camilo, porque ele é um destruidor. Então o Grêmio precisa desse primeiro volante destruidor e que destrói e dá o toque para o lado. Ele tem que ser esse cara, ele tem que fazer esse simples. Se ele fizer isso, ele pode ser o primeiro volante do Grêmio. E quando eu falo dele ser o primeiro volante do Grêmio, a torcida vai chegar para mim e vai dizer assim, mas e o Vila Sante, Léo? O que tu me diz do Vila Sante? Pois é, o Vila Sante
ele pode ser colocado à venda, por mais que seja inegociável, né, neste momento, mas o Grêmio renovou um contrato com ele, fez um aumento de salário, aumentou a multa, e por que que não, né? Ele, né, jogador de seleção paraguaia, recebe uma proposta e o Grêmio venda. Então aí entra a lista dos jogadores estrangeiros que o Grêmio está se desfazendo. Por que não? Mas tirar Franco, Cristaldo e Vila Sante, 2 titulares, como eu falei no início do vídeo, o Grêmio não está com medo de perder titulares. O Grêmio precisa de dinheiro para honrar seus compromissos. E aí vai tentar fazer aí a dança, né? Ajustar, né? Tipo, sai um cara com nota 7 para contratar um 5,5, 6, e assim o Grêmio vai apostando nessa movimentação, como o Grêmio fez desde 2024 e começou 2025, a cada 6 meses, mandando 10, 11, 12 jogadores embora e contratando mais 10, 11, 12 jogadores para poder tentar fazer um time. É por aí. Poderia falar outros nomes aqui para vocês, mas vamos se alongar no vídeo. Eu quero contar então para vocês o que aconteceu por conta, quando eu falo que o Grêmio estava rifando os jogadores, né? Então, principalmente sobre o Jefinho, que me chamou muita atenção. O Grêmio não está se desfazendo do Jefinho. Existiu uma possibilidade de uma proposta, né, de conversas, mas a proposta não chegou. E então, assim, não tem como o Jefinho assinar um pré-contrato agora. Ele só pode assinar um pré-contrato quando ele fizer isso. Ele vai ter que apresentar um contrato para o Grêmio. Consta, o Jefinho tem um contrato com o Grêmio, tem uma cláusula no contrato em que, se ele receber uma proposta de um outro clube, o Grêmio pode cobrir ou melhorar essa oferta que ele recebeu. Então o Grêmio está calçado quanto a essa possibilidade dele sair do clube. Então, assim, ele fez um contrato em que o Grêmio pode cobrir ou renovar esse contrato dele, dando uma boa valorização. Vamos lá, vamos dizer que o Inter chegue para ele agora no dia 1º de julho e faça uma proposta de contrato com ele, porque se fala que ele está indo para o Inter, que o Inter está monitorando ele, o Jefinho. Então o Inter vai lá e faz uma proposta para ele: ó, Jefinho, vou te oferecer 100 mil com um contrato de 3 anos e vão crescendo gradativamente. E aí o Grêmio vai lá e diz para ele, ele tem que apresentar para o Grêmio, porque está no contrato, ele não pode assinar nada. Se isso acontecer, vai dar um imbróglio jurídico. Então ele precisa apresentar, está no contrato dele com o Grêmio, que ele precisa apresentar para o Grêmio a proposta de outro clube. Então o Grêmio vai olhar: 100 mil, tá bom, eu vou te pagar 120 e um contrato de tanto tempo, com mais metas, para oferecer para ele a mais. O Grêmio não está com medo, pelo menos essa direção, não está com medo de perder o Jefinho. Fala que ele tem um problema no joelho, que teve que fazer a cirurgia, que teve um erro, ninguém confirma isso, mas o fato é que ele tem 18 anos, tem qualidade, ele ainda não estourou, não maturou, como se fala no futebol. Então o Grêmio ainda quer sim fazer esse investimento no Jefinho e não vai se desfazer dele assim, a não ser que não receba nenhuma proposta. E aí chega no final do contrato, o Grêmio analisa e diz assim: ó, vamos deixar por aqui, cada um pro seu canto e tá tudo certo. E aí eu não quero aqui criticar a direção nesse ponto, porque o contrato está dizendo que o Grêmio tem até 31 de dezembro de 2025 para fazer uma nova proposta para ele. Se ele receber alguma proposta, o Grêmio pode cobrir. Se não receber até lá, essa renovação pode acontecer em 31 de dezembro de 2025. Então, falando um pouco sobre isso, os jogadores que saíram do Grêmio, quando eu falei, o Grêmio teve atletas que não quiseram renovar, que queriam sair porque não iam ser aproveitados. E acaba mostrando hoje que os jogadores que estão no Grêmio estão pedindo para ir embora. Todos os jogadores que surgiram no Grêmio não vão ficar, por conta dessa direção. E quando eu falo dessa direção, eu não estou falando sobre o sub-20 do Grêmio, porque o sub-20 do Grêmio, eu quero fazer aqui uma correção, na verdade não é uma correção, mas ser justo com o pessoal do sub-20, que são muito comprometidos, muito sérios. Eles não negociam o contrato dos jogadores sub-20. Quem negocia o contrato dos jogadores sub-20 são os dirigentes que estão no CT Luiz Carvalho. Então tá lá Luiz Wagner Vivian, Alexandre Rossato, Guto Peixoto, todos aqueles pares que fazem a negociação junto com o presidente Alberto Guerra, né, porque ele é que dá a caneta no final. Então é essa turma de lá que faz as negociações. Então, se tem jogador querendo sair, que não vai ser aproveitado, tem jogador que não está
contente com tudo isso é por conta de lá, do profissional, e não da turma do Sub-20. A turma do Sub-20 faz seu trabalho de preparar os jogadores e levar para o profissional. É isso que eles estão fazendo. E a gente sabe, eu conheço o CT, o Eldorado é Eldorado do Sul, a estrutura é fantástica, eles não têm problema com nada, e bem pelo contrário, eles têm mais a agregar, porque vai vir obras de melhorias dentro do CT. Então não podemos criticar nesse lado, e sim trazer aqui o que realmente é real sobre os jogadores do Sub-20 do Grêmio, beleza? E lembrando, tá? O Sub-20 do Grêmio, os jogadores não ficam mais no CT Eldorado. O Sub-20 do Grêmio, eles moram fora. Eles ganham uma ajuda de custo para ficar na casa deles, alugar um apartamento que seja diferente. Apenas o Sub-17 para baixo que mora no CT Eldorado. Dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte, que a gente volta.